Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, mais pessimista, o Ministro da Economia, Castro Almeida, admite um déficit superior àquele que foi antecipado há 2 semanas pelo Ministro das Finanças. Na altura, em entrevista à Antena 1, Joaquim Miranda Sarmento sublinhava que era importante fechar o ano com déficit não superior a 0,5% do PIB. Ora, esta manhã, aqui na Antena do Observador, Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia, fez as contas aos impactos das medidas de apoio a famílias e empresas na sequência das tempestades e chega a um resultado diferente. É possível dizer que o saldo de 26 vai ser afetado por mais de 1.000 milhões de euros de receita que não entra nos cofres do Estado. Depois tem de despesa cerca de 1.000 milhões também. Portanto, estamos a falar de 2.000 milhões de implicações no saldo orçamental. Ora, isto significa 0,6%, 0,7% do PIB. Ou seja, mais 0,1 ou 0,2 pontos percentuais face à meta definida há 2 semanas pelo Ministro das Finanças, Miranda Sarmento. Castro Almeida, que foi o convidado do explicador desta manhã, a pretexto da apresentação do PTRR, o Ministro da Economia desvalorizou as críticas da oposição. Que acusa o Governo de propaganda. Ora, o Ministro desvaloriza, salienta que não ouviu nenhum dirigente partidário criticar medidas em concreto. Nesta entrevista, deixou também uma garantia relativamente à nova agência que vai ter como missão acompanhar a execução do Programa de Recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Vai ser uma agência muito pequena, muito enxuta, muito contida, porque os principais recursos desta agência hão de vir da atual estrutura de Missão Recuperar Portugal, que termina o seu trabalho este ano. O principal trabalho termina este ano e, portanto, há pessoas que vão deixar de ter tarefas na estrutura de Missão Recuperar Portugal e que transitarão para esta nova estrutura, para esta nova agência que vai gerir o PTRR. A explicação e a garantia do Ministro da Economia. Castro Almeida foi também confrontado com a notícia do Semanário Expresso, segundo a qual a CGTP vai anunciar na próxima sexta-feira, 1 de maio, Dia do Trabalhador, uma nova greve geral. Em protesto contra o projeto de alterações ao Código do Trabalho. Não é uma surpresa para o Ministro da Economia. A CGTP normalmente põe-se fora deste processo de concertação social. É a postura normal que eles têm. Acham que não é conversar que se resolvem os assuntos, é na rua manifestarem-se e, portanto, enfim, estão livres de o fazer. A reação de Castro Almeida à notícia de que a CGTP vai anunciar uma nova greve geral. Regressamos ao tema do PTRR. A Associação Nacional de Freguesias admite que os meios de telecomunicações previstos no programa, ontem conhecido, a usar em situações de emergência, não vão chegar ao terreno a tempo da próxima época de incêndios. A Associação aplaude as medidas anunciadas pelo Governo e destinadas às freguesias. O Governo quer, através do PTRR, que cada freguesia do país tenha um telefone Ciresp, uma ligação telefónica por satélite e um dispositivo de internet Starlink. Entrevistado pelo jornalista Hugo Fortunato de Oliveira, o presidente da Associação, Francisco Brito, explica que os dispositivos não vão, no entanto, chegar a tempo da época de incêndios. O motivo, ainda não foram contratualizados? O que nos foi comunicado é que estão a ser contratualizados, quer os telefones Ciresp, quer os sistemas Starlink. Eles terão que estar todos adquiridos até agosto. Portanto, acreditamos que pode não estar a tempo da época de incêndios, mas ainda assim vai ser uma resposta muito importante para o futuro. É uma aquisição muito grande, portanto é para todo o território nacional e isso compreendemos que também demora um pouco mais. E por esse motivo não vão estar disponíveis estes equipamentos a tempo da época de incêndios. O plano do Governo prevê também a aquisição e modernização de equipamentos informáticos e infraestruturas tecnológicas, bem como formação para capacitar os funcionários das freguesias.
A ANAF diz que não recebeu informações sobre quem vai suportar os custos dessas ações de formação, mas espera que o Governo se chegue à frente. Ainda não temos informação diretamente sobre essa matéria. Acredito que sim, quer dizer, é uma competência que diz respeito ao Governo. Também não estamos a falar de um investimento muito substancial, necessário para que esta formação possa chegar até às freguesias. Acredito que facilmente existirá esse financiamento. Foi isso que disse Francisco Brito, o presidente da Associação Nacional de Freguesias, entrevistado pelo jornalista do Observador, Hugo Fortunato de Oliveira. E o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, admite diferenças, ou assume diferenças, entre Portugal e Espanha no posicionamento geopolítico dos dois países, mas Paulo Rangel garante que essas diferenças não põem em causa as relações ibéricas. Paulo Rangel esteve esta manhã na cerimónia de abertura oficial de um evento em Lisboa, promovido pela Fundação Espanhola La Torre, focado nas relações transatlânticas. O ministro considera até que as relações entre os dois países vizinhos estão a atravessar um momento histórico pela positiva. Dito desta feita sem qualquer tabu, porque nenhuma razão subsiste para haver aí tabus, a equação geopolítica de Portugal é estruturalmente diversa da equação geopolítica de Espanha. E, no entanto, a relação Portugal-Espanha atravessa, nestes últimos 50 anos de democracia comum, o seu melhor momento histórico. E no momento de arrefecimento, em sentido contrário, das relações da Europa com os Estados Unidos, o ministro dá razão a Washington. É preciso investir na independência do setor da defesa. Como de resto, os norte-americanos advogam há muitas décadas e, em especial, nas últimas duas. Os países europeus, países de alto desenvolvimento, dispõem da capacidade financeira, dos recursos e da massa crítica para tomarem conta da sua defesa, ainda que, por opção geopolítica óbvia, o façam e devam fazer no quadro de uma aliança com os seus parceiros do outro lado do Atlântico. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, na cerimónia de abertura de um evento que decorre a esta hora em Lisboa, é promovido pela Fundação La Torre. O encerramento será feito pelo Presidente da República, António José Seguro. E Donald Trump volta a ameaçar o Irão. O Presidente dos Estados Unidos publicou nas últimas horas uma montagem com recurso à inteligência artificial na rede Social Truth. Com a seguinte descrição: acabou-se o senhor simpático. Na imagem, o chefe de Estado norte-americano surge de costas voltadas para várias explosões, com uma arma na mão. Na descrição, Trump escreve que o Irão não se consegue recompor, insiste que o país não quer assinar um acordo nuclear e insinua que a paciência da Casa Branca se está a esgotar. Na semana passada, o presidente norte-americano utilizou a mesma expressão para dizer que ia rebentar com todas as centrais energéticas e pontes do país. Este post de Donald Trump contrasta com o que noticia hoje o Wall Street Journal. O jornal norte-americano escreve que os Estados Unidos estão a preparar para um bloqueio no Estreito de Hormuz mais prolongado, uma vez que a Casa Branca reconhece que o bloqueio é a opção menos arriscada face à outra opção, voltar a bombardear instalações nucleares. E com a guerra do Médio Oriente no topo das preocupações, Ursula von der Leyen defende que a União Europeia deve reduzir a dependência excessiva dos combustíveis fósseis importados. Manifesta também a preocupação sobre as consequências e duração do conflito. O conflito pode demorar meses. Ainda assim, Ursula von der Leyen nota que há impactos que já se sentem e por isso é clara na mensagem que procura transmitir aos 27 Estados-membros. As consequências deste conflito podem demorar meses ou até mesmo anos a chegar. E é por isso que a energia está no topo da nossa agenda. Esta é a segunda crise energética em 4 anos e a lição deve ser muito clara. A nossa superdependência dos combustíveis fósseis importados faz de nós mais vulneráveis. Em apenas 60 dias de conflito, a conta relativa aos combustíveis fósseis importados aumentou mais de 27 mil milhões de euros. As preocupações manifestadas pela Presidente da Comissão Europeia numa intervenção na sessão do Parlamento Europeu. 12:09, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?
Há novos dados sobre o desemprego em Portugal. A taxa em março foi de 5,8%, dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. O valor é igual ao de fevereiro, mas representa uma baixa de 0,5 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado. O INE revela também que a taxa de desemprego entre os jovens encontra-se nos 18%, ainda assim o valor mais baixo desde outubro de 2022. Aprovada, os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovaram por unanimidade a audição do Procurador-Geral da República. O requerimento foi apresentado pela Iniciativa Liberal, que pretende esclarecimentos de Amadeu Guerra sobre a morosidade na fase de inquérito, a reboque de uma auditoria do Conselho Superior do Ministério Público, que é o CIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que aponta para falhas graves na tramitação dos inquéritos.